Boa noite, aqui é o Renan e hoje você vai aprender algumas formas de uso de mapas mentais que eu tenho certeza que vão fazer diferença no seu dia a dia profissional. Então, se você não conhece, tire esse tempo ali para ter uma oportunidade de conhecer essa ferramenta nova. Se você já conhece e não consegue implementar bem, também é uma boa oportunidade. Se você já conhece os mapas mentais, já implementa, cara, você já deve ter percebido que isso faz muita diferença no teu dia a dia. Faz muita diferença no meu dia a dia profissional e eu acho que ele impacta mais muito na parte do estudo, quando eu estou estudando para compreender alguma coisa, mas em termos de organização de ideias. Eu quero organizar ideias, deixá-las organizadas assim, ponto a ponto, de forma didática e colocar umas imagens ali. Eu acho que se torna até mais eficiente que um resumo no primeiro contato que você está tendo com um conteúdo novo. Eu também gosto de usar mapas mentais para conduzir reuniões. Eu faço um mapa mental com todos os tópicos da reunião, com aquilo que tem que ser falado e tratado em cada tópico. Então cheguei em umas 3 reuniões ali, então quando eu puxava essa reunião eu utilizava o mapa mental e ia apresentando para todo mundo. Eu acredito que fluiu rápido, eu consegui controlar bem o tempo e também o tempo que o pessoal falava, com o objetivo, é claro, de valorizar o tempo das pessoas e resolver o problema o mais rápido possível. E se mostrou eficiente nessa parte de reuniões, achei muito interessante. Mas eu quero primeiro mostrar onde que eu errei, quais foram as coisas que eu implementei, que eu não acertei, que eu vi que não deram bons frutos, e depois mostrar essas aplicações aqui que eu já utilizo no meu dia a dia profissional. E é claro, sempre tentando trazer um pouco do contexto do aerodesign. Então no aerodesign eu ainda cheguei a implementar, não para um projeto no qual participei, mas enquanto eu treinava calouros, eu ensinava questões de estabilidade e controle. Então o primeiro o mapa mental que eu trago aqui é um mapa mental de estruturação da área de estabilidade e controle. Porque as coisas, o que aconteceu? Eu dominei tanto ali a área, dentro daquilo que eu pude estudar, nos 3, 4 anos que eu estive trabalhando na equipe, e as coisas até que estavam organizadas. Eu tinha um drive de armazenamento em massa, que as coisas estavam organizadas. Eu também percebi uma certa dificuldade de novos membros em utilizar todas aquelas informações que estavam organizadas em um drive, deles aproveitarem aquilo da forma mais fluida possível, mais natural, saberem o que procurar, em que local deveria estar. Então, o primeiro software que eu usei foi esse MindMaster, que eu conheci através de um curso de finanças pessoais. E eu vou trazer alguns tópicos aqui que eu acredito que na época era uma forma meio que boa de documentar, mas acabou caindo no desuso, porque eu consegui excluir da minha vida esse método. Pô, se eu consigo excluir um método da minha vida, eu consigo melhorar ao longo do tempo, significa que ele não acrescentou da melhor forma possível. Então, por exemplo, eu trazia aqui na estruturação da área todas as coisas que eu achava que eram importantes. Inclusive, eu já acho a navegação aqui desse MindMaster um pouco ruim. Não sei se vou usar aqui só essa barrinha de rolagem, eu não consigo usar de uma forma boa. Então eu tenho até certa dificuldade em trabalhar no MindMaster, porque eu acho que a interface dele, estou acostumado com a interface do outro software, e isso daqui já faz alguns anos que eu escrevi aqui. Então o que eu documentava? Como que usava o Trello, e tinha um controle de atividades, quais eram concluídas, como elas deveriam ser divididas por mês. Eu acho que eu não cheguei a finalizar. E aqui eu fazia um mapeamento, o que tem que ter no Trello? Era basicamente essa resposta. Implementações. Quais são as coisas que tem que ser implementadas aqui na área de estabilidade e controle? Isso daqui é algo que já faz uns 3 anos que está documentado dessa forma. Quais são as pastas de projeto? Pasta histórico, seguido de relatório, pasta de projeto. Deixa eu descer um pouco mais aqui. Estudos. O que tem que ser estudado na área de estabilidade e controle? As configurações de aeronaves, geometria, equações variáveis, condições críticas, manobras, não estudar várias bibliografias de uma vez, foque em uma, extrair o máximo critério, depois mude. Principais livros, Sadrey, Phillips, Miranda, Edmondson, o que você pode extrair de bom de cada um deles. Softwares, qual que você pode estar utilizando e quais são as melhores aplicações deles. Então, sempre fazer um desenvolvimento aqui. Então você percebe que é realmente um mapeamento da área. E, por fim, tenho aqui os sites que poderiam estar sendo utilizados como referência para estudo. Aqui eu trouxe o repositório institucional da nossa faculdade, livros que deveriam ser baixados, onde poderiam ser baixados livros, LibraryJam, baixar artigos, SciHub, se não me engano. Então, sites da comissão técnica, YouTube, a BNT Trabalhos Técnicos, blog de engenharia aeronáutica, quando ainda era um blog, ITA, curso, desempenho, elasticidade, estabilidade e controle. Eu fazia toda essa documentação e apresentava para os calouros. Eu tentei mapear o mínimo necessário para cada calouro que entrava na área. O que você precisa fazer de mim? Eu tentava imaginar esse comportamento da forma mais fundamental e mapeá-lo. E chegar a falar, cara, o que é o mínimo que você tem que fazer? Qual é o teu compromisso básico? Avisar se fez atividade semanal, se poderá participar da reunião, responder questionários. Caso não seja possível participar da reunião semanal, enviar um resumo por tópicos do que foi feito, caso tenha sido feito. Essa reunião semanal era uma reunião diária, e nessa reunião diária a gente discutia o que havia sido desenvolvido ao longo da semana. Então, pesquisa, sempre que puder, pesquisa sobre artigos sobre temas da área, por exemplo, Elevator Sizing. Competências a serem desenvolvidas, Word, Excel, na época não tinha, acho que ainda não tinha o template do Overleaf lá da comissão técnica. Saber o que as outras áreas precisam saber da sua área, estimativas e medidas aeronáuticas. Então, esse é um mapeamento, tem um mapeamento técnico e um mapeamento comportamental, daquilo que eu gostaria de ver nos novos membros. Depois disso, ainda paralelo nessa época, eu utilizei também para fazer estudos e elaboração de aulas. No caso, tinha uma aula sobre qualidade de manuseio e eu apresentava isso para os membros de estabilidade e controle. E, se eu não me engano,
O livro era o Mechanics of Flight, do Warren Phillips. Deixa eu ver se consigo navegar de uma forma melhor aqui, mas não, é bem ruim mesmo. Introdução, como medir de estabilidade, o que é bom, então tem a opinião do piloto, as normas militares, eu não sei se ainda são aplicáveis, opinião do piloto, quais são as características, é subjetiva, vai variar do piloto para o piloto, o piloto sempre busca o que é melhor para a pilotagem, alguma coisa também já passa algumas questões aqui do aerodesign. Então você percebe que é uma documentação meio que técnica, realmente, é do livro, tem os modos de estabilidade dinâmica, período curto, longo, rolamento, espiral. E aí, isso são tópicos dentro da qualidade de manuseio. Eu acredito que aqui já entrava uma parte de cálculos, porque você consegue estabelecer uma relação entre o nível de aceitabilidade, parâmetros de estabilidade dinâmica e a opinião de piloto. E aí você, a partir da opinião do piloto, traça um nível de aceitabilidade após um voo. Então você realiza um voo, o piloto tem uma opinião sobre a tua aeronave. Essa opinião ela ainda é muito pessoal, e aí você faz uma sequência de perguntas que busca, a partir das respostas do piloto, traçar um nível de aceitabilidade da aeronave para várias fases de voo. Traçando esses níveis de aceitabilidade, você consegue fazer uma relação direta entre os parâmetros de estabilidade dinâmica para determinada condição de voo e a opinião dele. Então, o nível 1 de aceitabilidade dá um resultado em termos de parâmetros de estabilidade dinâmica. E o nível 1 de aceitabilidade do piloto é quando ele responde uma certa quantidade de perguntas subjetivas. Você alinha os dois e aí tem a qualidade de manuseio da aeronave a partir da opinião de um piloto. O ideal é que você faça ali com 3 pilotos, mas isso eu acho que é na realidade mais de aeronáutica, porque cada piloto tende a pilotar a aeronave com base nas suas melhores formas de fazê-la voar. Dito isso, você tem uma forma de estudo, querendo ou não estudei, e também uma forma de dar uma aula. E outra aplicação que eu tive foi de aula também, mas no caso era a resolução de exercícios do livro, Mechanics of Flight Warren Phillips. Tinha acabado de chegar o livro e ele tinha muitos exemplos didáticos, e também que poderiam ser utilizados em forma de cálculo, e eu mapeei esses exemplos. Eu trazia uma explicação para cada um deles. Explicação, objetivo, parâmetro, dimensionar o estabilizador horizontal, profundor, aumentar a eficiência aerodinâmica. Deixa eu ir abrindo aqui só para ter uma ideia. Reduzir a raça induzido, parâmetros iniciais, carga máxima, velocidade, densidade, geometria da asa. E aqui tem as variáveis de entrada de cada script. Eu ia explicando de cada um desses subtópicos do mapa mental o que deveria ser feito em cada exemplo, o que você tinha que calcular, as entradas. Era uma questão mais didática para que a pessoa se familiarizasse com aquele tipo de análise tem que ser feita. Você tem que avaliar qual é o comportamento da aeronave, quando se aumenta ou reduz a carga, quando o CG se desloca ou não se desloca, quando a densidade muda. A gente tinha essa questão de densidade aqui em Manaus, São José dos Campos, quando a velocidade varia. Então, vários desses exemplos trazem um tipo de análise para um dado contexto. Se não me engano, o 431 era uma análise em função de velocidade. Você também plotava a carga atuante no estabilizador horizontal. No 441 era em função do centro de gravidade. 61 acho que já era... Infelizmente eu não consegui arrumar isso daqui para ficar didático da aula, ao contrário do Miro. Eu também já faz algum tempo que eu não mexo nele, mas eu espero que tenha ficado um pouco claro aqui o exemplo, porque ficou muito bagunçado, ele não se ajusta, as coisas estavam se sobrepondo. Também não estou familiarizado aqui com o deslocamento da câmera. Mas o que eu estou trazendo aqui é uma forma de você usar isso para dar aula e documentar alguma coisa que você quer que seja aprendida no contexto que, no caso, eram os exemplos do Philip Chicago. Então tem uns 3 exemplos aqui, e o objetivo deles era sempre expor uma ideia para um terceiro, que no caso era o calor. Então tem 3 formas. Tem uma de organização, uma para estudo teórico e outra para implementação de cálculos. Eu entendi o que tinha que ser feito, né, nesse último caso, em cada um dos exemplos que estavam dentro de cada um dos capítulos. O que eu percebi é que isso serviu muito mais de autoajuda, né? Sabe o livro de autoajuda? Que tem aquela característica de ajudar quem escreve. Então eu acho que ele ajudou muito mais a mim do que aos calouros. E eu não percebi isso, eu fui percebendo com o tempo que realmente parecia que eu não andava, parecia que as pessoas não progrediam. Mas o tempo foi passando, eu não consigo delimitar qual foi o divisor de águas. Mas em um dado momento eu percebi que eu não podia colocar imagem no MindMaster. E aí eu pesquisando, encontrei um Miro. Aí esse cara aqui foi que me deu mais liberdade para o meu imaginário atribuir funções aos mapas mentais. Porque tanto o MindMaster quanto o Miro vão ter ferramentas que não são só de mapas mentais. Eu vou fechar aqui os 3 para aliviar um pouco o meu computador. Mas aqui, no Miro, eu acredito que a primeira implementação foi na medida que eu tive necessidade de colocar imagens, e aí comecei a colocar imagens, e as coisas deslancharam muito, principalmente quando eu estudei uma matéria chamada instalações elétricas na faculdade, uma quantidade muito grande de... não era nem de cálculos, mas era de informações, e é uma área que eu não estou familiarizado, é meio que instalações elétricas, potência eu não gosto tanto, e muita norma. E aí o que aconteceu? Os slides também do professor não eram bons, a aula também deixava a desejar, e eu precisava encontrar alguma forma de assimilar aquela quantidade grande de informações. Mas a primeira característica que aqueles slides tinham e aquele professor tinha era a incapacidade de ter a didática. E as informações estavam só jogadas, elas estavam organizadas. E aí eu vou trazer aqui só uma forma como eu organizei alguns slides. Você já vê que tem um monte de coisa, mas por exemplo, eu acho que esse daqui era o subtópico 4.2.2.1. Esquema de condutores vivos, corrente alternada. E aí eu jogava as imagens para cá.
monofásico de 2 condutores, monofásico a 3 condutores, bifásico a 3 condutores. Isso daqui, na época, ajudou muito, porque eram só imagens que estavam jogadas no slide. Agora eu conseguia sempre visualizar um e o anterior só com o arrasto de mouse, daqui. Então o que aconteceu? A mesma coisa que o OneNote. Se o OneNote tinha o objetivo de reduzir a distância entre o conhecimento, eu e o conhecimento, ele começou a reduzir ainda mais, e não somente isso, me permitiu organizar de forma mais didática a informação. Então ajudou bastante, as ideias ficam mais claras na cabeça. É meio que uma camada, né? Você está querendo estudar algum tópico, você vai cavucando as camadas de complexidade de informações desse tópico. Aqui é como se eu estivesse organizando. Então já está mais atrativo para minha cabeça e para minha visão trabalhar com essas informações e estudá-las. Isso facilitou bastante, ajudou a entender bastante os conceitos. Então algo que antes era massivo, chato para mim, ler aqueles slides, fazer resumo, fazer desenho, ficou um pouco mais claro. E aí eu tinha liberdade já de pegar todos esses diagramas aqui que estão montados e em folha de papel estudar e compreender. E graças a Deus consegui passar na matéria. Mas assim, não foi fácil, ainda assim, os projetos eram difíceis, mas cara, isso daqui eu acho que foi o maior destravamento em relação ao estudo. Não tinha para onde ir, eu estava travado, eu estava perdido. Peguei e implementei aqui as coisas, aliviou a minha mente, aliviou a quantidade de horas de estudo. Então peço desculpas porque dá umas travadas aqui bem fortes, porque eu tô gravando vídeo aí com o site aberto aí, ele pesa bastante aqui no computador, não aguenta muito. Na próxima aplicação, eu acho que eu vou trazer aqui um trabalho da faculdade. Eu queria ter os diagramas que eu montei no trabalho da faculdade, mas eu apaguei tudo. Deixei só o de instalações elétricas porque realmente foi um marco ali. Foi um conteúdo que eu não tinha amizade, nenhum tipo de afinidade também. E fica claro na minha cabeça. Não significa que eu lembro seja bom, nossa, eu estudei lá pra passar. Mas aqui, dentro dos trabalhos da faculdade, eu tive que estudar a tese, ou não sei se foi uma tese ou dissertação de um professor meu. E aí tinha que entender, cara, era uma dissertação, era uma tese, era muito chato. O que eu fiz? Mapeei todos os artigos científicos. E aí eu tinha aqui, por exemplo, um paradigma, um tópico, e esse tópico dentro da tese, da dissertação dele, referenciava alguns artigos. E aí eu fui estudando, lendo os artigos. Na medida que eu fui organizando isso daqui e tirando um tempo para ler os artigos, então eu li o artigo, marcava tudinho lá, pô, entendi isso daqui, eu passava para o próximo. E eu ia estudando e entendendo a tese, a dissertação dele, e aí tinha que fazer uma implementação, fazer meio que um estudo de caso dentro do framework que ele disponibilizou para a solução de algum problema que ele delimitava. Então era um tópico de distribuição de energia, por exemplo, o tópico da distribuição de energia. Como que eu aplico esse framework dentro da área da distribuição de energia? E aí eu estudando os artigos científicos. Então, neste caso, no trabalho da faculdade, que também pode ser usado no mapeamento de referências bibliográficas, foi útil. Não é necessariamente o trabalho da faculdade. No trabalho da faculdade eu tinha aqui vários diagramas que correlacionavam assim, algum tema. Vou ficar por cima, assim, eu infelizmente apaguei eles e aí vai ficar a desejar esse caso. E as coisas aqui do trabalho, eu tinha também um mapeamento ali do hardware. Às vezes faltava o chamado folha de arquitetura, dentro do esquema elétrico de uma placa. A arquitetura serve para que você consiga se guiar entre vários tipos de circuito que tem dentro do seu hardware. Então, foi solicitada a elaboração de um documento que mais ou menos representasse uma arquitetura, mas só que muito mais subdividida. Eu usei aqui o Mira para fazer esse tipo de delimitações. Então, esse regulador de 3.3 volts, para onde ele vai? Pontos de teste, hotdog, LEDs, cartão SD, USB cliente, USB host. Então, eu tenho aqui outros pontos. Para onde vai o gerenciador de carga da bateria? Aqui estão pensando mais em alimentação. Deixa eu encontrar um aqui, ó. Por exemplo, o microcontrolador manda sinais para o power on, detector de áudio. Para vários circuitos, eu sempre tenho o pino referente a um dado safe. Isso aqui ajudou bastante nesse tema que seria mapeamento, mini arquiteturas, mini diagramas de relação. E aqui eu tenho um mais complexo, que é um mapeamento aqui que seria os circuitos hardware. Então, vamos só dar um zoom aqui que trava bastante, mas só para você ter uma ideia, esses diagramas aqui eu tenho vários circuitos, várias interfaces entre os circuitos, e como que é feita a conexão entre eles, e qual que é o pino de conexão entre cada um dos circuitos, e para onde cada um deles vai. Eu acho que aqui, esses aqui eu não vou poder comentar muito, mas eu também tenho diagramas montei esse aqui que é muito interessante, que é como é que funciona a elaboração do projeto. Ele é dividido em várias etapas, então mapeamento de requisitos, desenvolvimento, manufatura, teste, firmware, equipe de testes, toda a etapa de testes e como é que eles se interrelacionam. Eu fiz todo esse mapeamento, achei bem interessante. Deixa eu ver se esse daqui eu posso comentar um pouco mais. Esse daqui é interessante, também são tipos de testes que a gente pode estar fazendo durante o projeto de placa. Não vou poder comentar muito, mas é só para trazer algumas ideias aqui. Isso aqui também são diagramas que eu não vou poder estar mostrando aqui. Então, são algumas implementações do meu trabalho e eu vou trazer mais uma aqui, que é de reuniões. Deixa eu trazer essa daqui, deixa eu ver se não vou expor nada do Urtal. Não, esse aqui é tá aqui. Reunião, Urtal LSE.
O que eu fiz? Eu mapeei todos os tópicos da reunião, sistema de aquisição de dados de 2016, que era uma contextualização, tendências do voo autônomo, desafios. Então eu trazia aqui um mapeamento de toda a evolução em termos da competição, de como que ela evoluiu em relação a sistemas embarcados, uso da rede da competição, e são vários tópicos que a gente ia discutindo ali na reunião que eram interessantes. Deixa eu ver aqui, isso aqui era uma arquitetura, missão de sistemas, arquitetura da competição, isso aqui é um resumo do regulamento, e eu tinha fácil, isso aqui é um resumo do regulamento para a parte telemática que entrou esse ano. Então aqui tem dois tipos de implementação, eu tenho uma reunião, eu tenho também o estudo do regulamento, eu tenho outro tópico de reunião aqui, tem alguns mapeamentos ali depois que o Urutau fez. E aí eu utilizei isso e fez bastante diferença. Ter essas informações mapeadas e conseguir tocar as reuniões de forma mais rápida faz muita diferença. Então vou trazer de volta para cá. Vou fechar logo esses três aqui. Esse daqui. E para trazer aqui, eu acho que as últimas implementações que eu fiz dentro do Urutau em relação ao uso de mapas mentais. Eu já mostrei então o que deu certo para mim, essa questão de você trabalhar com reuniões, trabalhar com estudos. E aí agora eu vou mostrar como que eu implementei por último para organizar ali dentro do Urutau etapas. Como que faz para organizar etapas de projeto. Deixar isso mais didático em termos de fluxos de variáveis, de atividades e também de tempo. Eu achei esse diagrama bem didático, assim dá para a pessoa entender muito bem, não significa que seja o melhor fluxo do mundo, mas 2020, 2021 era o que tinha na minha cabeça. E nesse diagrama aqui eu deixo o mais didático possível, começa por desempenho, seleção do grupo motor-cursor, análises, cálculos de carga, diagrama VN, design da empenagem, tudo chegava em estabilidade de controle. Então um diagrama desse para uma área vai ter a sua área centralizada, que seja o mais adequado. Mas se fosse colocar a aerodinâmica estaria centralizada e as coisas estariam chegando nela e partindo dela. Mas eu tentei estabelecer uma relação entre todos eles, todas essas áreas, e também fiz aqui um outro diagrama já parecido, mas que era as etapas de estabilidade de controle, revisão do projeto anterior, determinação de requisitos estáticos dinâmicos, seleção do aerofólio, escolha de geometria da empenagem, dimensionamento horizontal, vertical, centro de gravidade, derivadas de aileron leme profundor, sólido estabilizador horizontal. Quais são os exemplos de exercícios que podem ser usados para realizar determinada análise ou dimensionamento? Também tenho aqui tópicos que devem ser discutidos relacionados à estabilidade de controle em reuniões de projeto conceitual e reunião de planejamento. Aqui, acho que era a questão didática, para uma apresentação que tem especificações e requisitos, conceitual, preliminar, detalhado, construção e testes. Eu sempre montando esses diagramas aqui para deixar da forma mais didática possível. E também montei para sistemas embarcados. Aqui em sistemas embarcados, infelizmente trava bastante. Tinha, por exemplo, estudos elétricos que tem que ser estudado por projeto. Esse aqui já vai abrir bastante, já vai travar dimensionamento de servomotores. Eu apertei aqui, ele vai desbloquear. E aí já está tudo bugado. Deixou todo o meu mapa mental para cá. Deixa eu ver aqui, dimensionamento de servomotores, quantidade de uma aeronave. Trazia aqui, por exemplo, o relatório de 2018, quantidade para uma aeronave, professor da MPQIA, com as especificações de servos, qual é o modelo do servo e o consumo de cada um deles. Achei interessante a implementação, essas aqui eu achei bem interessante também. Estudo do regulamento, missão. Deixa eu ver se eu tenho mais algum outro interessante. Aqui eu também cheguei a utilizar para fazer as aulas do YouTube. E eu utilizo ainda atualmente, vocês veem que tem algumas aulas que eu utilizo um mapa mental para me guiar, para que eu traga a maior quantidade de informação possível dentro de um vídeo, para que eu não fuja muito. Então isso aqui é de uma sequência de vídeos que eu fiz, que era o mapa do engenheiro. Também vocês vão encontrar aqui uma playlist, Ideias Gerais sobre Design, que eu também usei o mapa mental. Nesse caso também era para eu ter feito um vídeo de apresentação de canal, mas tá aqui, todos os tópicos que eu gostaria de trazer na apresentação do canal. Deixa eu ver se outro aqui, razão de descida, perdão. São os tópicos de um vídeo do YouTube, e assim eu ia implementando. Também tem estudos de estabilidade dinâmica. Isso daqui eu acho que foi pro meu TCC. No TCC eu estava fazendo estudo e também tem aula que eu cheguei a usar. Na verdade foram para aulas, então eu ia preparando material e trazendo isso daqui para as aulas. Eu acho que eu montava enquanto eu gravava a aula. E outro estudo aqui, tipos de motores e propulsão. E agora eu vou trazer mais um, vou ter que fazer um corte, eu já volto. A última forma de implementar mapas mentais que eu trago aqui são as mais recentes. Eu voltei, na verdade, naquele que a gente estava vendo sobre implementações nos estudos. Deixa eu vir aqui só trazer esse de energias renováveis. Então são assuntos que eu estava estudando, eram um pouquinho mais difíceis, e eu precisei usar alguma ferramenta para entender melhor. E aqui eu vou só ajustar a posição que eu quero, vou ali para controle, e eu estava estudando controle discreto, que era para trabalhar num dos trabalhos ali do meu professor, tá no doutorado. E eu tive que estudar controle discreto
mais uma forma de estudo. Então, o que aconteceu? Eu precisava estudar um tema um pouco mais difícil, que era controle discreto. Controle discreto, você precisa saber um pouco do controle fundamental. Isso era dentro da linha de pesquisa do doutorado de um professor meu. E eu já me faltava algumas referências, alguns conceitos que me fugiam à cabeça, e eu precisava estar familiarizado para poder estudar esse controle discreto, que é uma ramificação de controle, né? Um aprofundamento. E eu precisava rever conceitos. Então, o que eu fiz? Peguei os conceitos, peguei o livro como referência, que era o GATT, Engenharia de Controle Moderno, e anotava cada um aqui dos conceitos. Por quê? Porque eu queria ter um acesso rápido ao estudo daquele conceito. Por que eu não usei o OneNote? Já que se trata de informação também. Porque eu meio que estava construindo, eu queria montar as coisas de determinada forma, que ficasse visualmente atrativo, também é a finalidade do OneNote, mas aqui eu consigo construir, organizar, puxar e jogar de um lado para o outro, e era bem efetivo para que eu entendesse alguns conceitos em um dado momento, e também eu faço questão de reescrever com as minhas palavras aquilo que eu li para facilitar o processo de aprendizado. E esse mapeamento em níveis de tópicos, subtópicos e conceitos ajuda bastante a entender. Você não está aprendendo ainda, mas você está entendendo. Geralmente a didática, seja em slides é bem ruim, a didática é bem ruim. Mas em livro já dá uma melhorada, é um pouco mais linear, você tem uma construção do conhecimento, mas tem muitas palavras ali que estão inseridas para estabelecer uma relação entre uma palavra e outra. Você tem que cortar isso daqui e deixar da forma mais visual. É um pouco difícil de explicar, mas trazer a informação que é importante já vai dar uma ideia. Mas esse tipo de resumo aqui, em que eu posso simplesmente ler. Funções de transferência, o que é sigma, aí eu tenho um S daqui eu já não me lembro, é uma variável complexa, eu vou e volto quando eu preciso visualizá-lo. Equações algébricas do domínio S, só aperta aqui, pô. Infelizmente ele trava bastante aqui quando eu estou gravando e usando o Firefox ao mesmo tempo. Mas eu acredito que ficou claro cada um dos conceitos. Eu acho que aqui já era muito mais um resumo ali do livro, eu escrevendo as coisas, porque era muita informação técnica ao mesmo tempo. Não, peraí, eu tenho que primeiro deixar isso visualmente agradável e depois colocar somente as informações que eu preciso que estejam dentro da minha cabeça. Eu ia lendo o livro, marcando e reescrevendo aqui a entender. Construindo um processo de uma escadinha mesmo. O livro ele é bom, no sentido de que ele vai te contando uma história, mas você precisa desfragmentar isso daí. Tá tudo muito engessado dentro do livro. Pega ali no mapa mental, você vai distribuindo as coisas, vai estudando, vai aprendendo. Isso fica mais claro, fica mais fácil de ser entendido e, consequentemente, aprendido. Essas foram algumas formas de utilizar o mapa mental, as formas que eu uso e que vejo que fazem diferença no dia a dia. Acredito que vai fazer diferença para você também, porque, bom, eu não tenho como dizer senão pela minha própria experiência, mas dê uma chance, pegue um conteúdo que você está com dificuldade ali e comece a estudar montando um mapa mental, não porque você vai aprender, não conte que você vai fazer isso para aprender, você vai fazer isso assim como você utiliza o OneNote. O OneNote, você armazena informações, diminui a distância para o conhecimento, você chega mais rápido na informação. Aqui você está criando uma ponte mais rápida para que você consiga entender. Então, as diversas formas que você tem de aprender um conteúdo, seja por slides, eu acho que, primeiro, você chega numa sala de aula, você vai ver o conteúdo pelos slides, é um professor que não vai estar lendo o livro lá. Depois os slides vão ter os livros, vai ter exercício, vai ter vídeo é uma das melhores formas que tem de aprender, assim, entender de forma rápida. Mas quando você vai montando um mapa mental, o que você está fazendo? Você está construindo um objeto, que é esse mapa mental, de forma que fique mais fácil da tua cabeça entender aquilo. É como se você estivesse criando um tradutor de entendimento mental. Quando você pega um mapa mental, começa a construir, tu está traduzindo para que a coisa consiga entrar com mais facilidade na tua cabeça. Porque a cabeça de ninguém é igual, então ninguém vai ler um livro da mesma forma que todos os outros leem, nem todos têm a facilidade para entender um ou outro tópico possível, mas quando você começa a construir as informações de uma forma visualmente atrativa, você está fazendo um tradutor. É como se fosse aquela parte de programação, tem computador, tem interpretador, é como se fosse um desses aí. Então esse é o mapa mental, ele está fazendo isso. Então ele está facilitando o seu aprendizado. E é por isso que eu insisto e trago isso daqui como uma alternativa para que você aprenda também. E eu trouxe várias ideias para tentar plantar várias sementes na tua cabeça para que você consiga destravar em algum tópico difícil. É uma ferramenta que faz muita diferença na minha vida, assim como o OneNote. Não posso dizer que já não consigo trabalhar sem ela ou entender sem ela, já vou aqui direto. Se estudar alguma coisa difícil, já vou direto para ele. E é por isso que eu trago ele aqui, porque se faz diferença na minha vida, pode fazer diferença na sua vida também. Então eu agradeço caso você tenha seguido até aqui neste vídeo. Peço que você deixe sua curtida, seu comentário, compartilhe esse vídeo ali no grupo da sua área, no da sua equipe, para que mais pessoas tenham mais facilidade em aprender tópicos difíceis, organizar as suas reuniões ou montar diagramas. Você viu que eram várias implementações. Grande abraço e fique com Deus.